nós, os seres humanos, nós temos a capacidade de adaptação, né? É muito rápida a nossa adaptação. Mas pode baixar um pouquinho só o volume do... Som, agora melhorou, né? Como é rápida a capacidade de todo ser humano de se adaptar, não é verdade? Por exemplo, nessa semana, como nós já nos adaptamos à nossa filha, e a nossa filha também já se adaptou a nós, né? No comecinho era um terror para a gente poder dormir, para a gente poder fazer ela parar de chorar, porque a gente não sabia o que ela queria. Ela começava a chorar, a gente falava, ela deve estar com fome, mas aí não era a fralda. Aí, quando não era, a gente falava, aí agora é a fralda, não é, agora é fome. Então a gente não se adaptou muito direito. E aí a gente, pai novo, né, pai de primeira viagem, a gente não sabia o que fazer com a nossa filha. E a nossa filha também está se adaptando a nós. Então ela já está com os horários certos para chorar, ela já sabe com o que chorar, ela não chora mais por qualquer coisa, e ela já mostra, e nós já estamos prontos para aquilo que ela tem de choro, para aquilo que ela tem de demanda para a vida dela, né? E ele é bem engraçado, porque nós seres humanos, nós temos essa capacidade, né? Não é impressionante como nós nos adaptamos facilmente ao meio ambiente que nós vivemos? Por exemplo, vocês se lembram o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Lembra? Olha que bênção, que maravilha, né? Legal. E o que vocês tomaram de café da manhã ontem? Já começa a parar. E segunda-feira? Café é alguma coisa. Café é alguma coisa. Por que nós não lembramos do que nós tomamos de café na segunda-feira? Porque o café da manhã, muitas vezes, já não é algo mais de especial nas nossas vidas. Nós já estamos adaptados ao café da manhã. Mas quando a gente vai viajar, a gente sempre lembra do café da manhã. É uma maravilha, né? Eu lembro até hoje das minhas viagens, o que eu viajei, o que eu tomei no café da manhã. Eu lembro mais ou menos como que ficavam dispostas as mesas. Por quê? Porque aquilo era um momento especial. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos como nossa refeição básica de café da manhã, nós comemos frutas, cereais, coisas um pouco mais leves e saudáveis, não é verdade? Mas se vocês forem no México, por exemplo, lá eles vão te oferecer feijões no café da manhã. Feijões, imagina que maravilha, que delícia. Aí a gente fala, poxa vida, vocês estão pulando uma refeição, né? Isso aqui é para o almoço, vocês estão oferecendo no café da manhã. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm o clássico bacon com ovos. O brasileiro, quando vai lá, ele olha assim e fala, nossa, que comida gordurosa para comer de manhã, assim, no café da manhã, não é muito gostoso. Mas o americano ama bacon com ovos. Por quê? Porque ele já está adaptado a essa cultura, não é verdade? E nós nos adaptamos facilmente. Por exemplo, você pega uma pessoa e coloca ela dentro de uma igreja. Se for uma igreja em que os homens colocam ternos e as mulheres só usam saias, semana que vem aquela pessoa ela já vai estar se adaptando àquelas vestimentas. O homem vai estar andando de terno, a mulher provavelmente vai estar andando de saia também, e assim as pessoas vão se adaptando. As pessoas vão olhando o que está à sua volta e vão se adaptando, vão se transformando naquele meio. Quantos aqui se lembram a última vez em que vocês viram o pôr do sol? Quantos aqui de vocês se lembram quando foi a última vez que vocês viram e pararam para contemplar as estrelas no céu? E será que isso também não afeta a maneira como nós servimos a Deus? Será que isso não afeta também a maneira como nós adoramos o nosso Deus? Porque pensem bem, domingo, quarta ou às vezes durante a semana também, culto ao Senhor, busca do Senhor, oração, palavra.
Será que isso também não se torna algo em que nós nos adaptamos à palavra de Deus? Nós nos adaptamos ao culto e aos louvores, e isso já não se torna mais algo especial, como era da primeira vez? E será que isso não é um problema para o nosso Deus? Será que o nosso Deus deseja que sejamos religiosos? Ou será que o nosso Deus deseja que sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade? Deus não quer um monte de pessoas, todo mundo vestido igualmente, todo mundo do mesmo jeitinho, cortado o mesmo tipo de cabelo, sendo que o interior não está entregue a Ele. O Senhor Jesus Cristo fez uma advertência aos fariseus, porque Ele falava assim para eles: o louvor a Deus está em seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: não são quentes nem frios, por isso eu vos desprezo e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é uma advertência de Deus em todos os momentos da Bíblia. Para o povo de Israel, a mesma coisa, e para nós também. É sempre uma advertência, uma exortação do como nós estamos adorando, servindo a Deus. Será que nós estamos adorando e servindo a Deus no automático? Será que é aquela coisa, domingo tem que ir na igreja? Mas por que tem que ir na igreja domingo? Eu podia estar fazendo tanta coisa fora da igreja, por que eu tenho que estar na igreja de domingo? E por que não? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 96, para nós analisarmos o que está escrito aqui neste Salmo de Davi. Porque Davi, como os irmãos conhecem, ou quem não conhece, era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que buscava o Senhor intensamente. Ele era um homem que amava o Senhor intensamente. Eu gostaria de fazer a exposição e a análise desse salmo com os irmãos. Ele diz o seguinte: os irmãos acharam o Salmo 96? Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade, alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Vejam que o salmista aqui, ele traz o que? Essa novidade de adoração ao Senhor. Vamos adorar a Deus, porque Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso.
É bem engraçado porque ele coloca aqui até mesmo: alegre-se os céus, no versículo 11, e a terra exulte, ruja o mar e sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Ou seja, tudo e todos devem adoração ao nosso Deus. Mas de onde veio essa alegria do salmista? O que aconteceu? Em 1 Crônicas, capítulo 16, nós vamos ver o porquê que o salmista Davi estava tão feliz com o que estava acontecendo. 1 Crônicas, capítulo 16, nós vamos analisar primeiro o capítulo 1 e depois nós vamos ver. Primeiro nós vamos ver o versículo 1 e depois nós vamos ver que esse é o mesmo louvor que ele louvou naquela ocasião. 1 Crônicas, capítulo 16. Os irmãos acharam, amém? Ele diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, aí aqui ele vai trazendo os nomes de todos que deveriam adorar o Senhor, né? E depois ele vem falando a respeito do louvor que Davi entoou ao Senhor. No versículo 7 nós vemos: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Aí eles começaram a cantar hinos. No versículo 8 até o versículo 20 nós vemos algo que não está descrito no Salmo 96, mas a partir do versículo 23 nós vemos esse Salmo 96 descrito aqui. Ele diz aqui, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Então, voltando para o Salmo 96, nós vemos então qual foi a ocasião que Davi entoou esse salmo ao Senhor. Por que ele estava tão alegre, adorando o Senhor, cantando para ele um novo cântico, um novo salmo? E aí nós vemos que nesse contexto ele estava feliz e alegre pelos feitos do Senhor, que ajudou o seu povo a trazer novamente a arca para o meio deles. Porque a arca estava perdida, a presença do Senhor não estava mais no meio de Israel. E aí o que aconteceu? Eles trouxeram de volta a presença do Senhor no meio de Israel, e Davi se alegrou com isso. E aí ele cantou um novo cântico ao Senhor, que é o Salmo 96 inteiro. Isso daqui nos chama a atenção. Será que nós não precisamos voltar constantemente ao nosso primeiro amor? Será que nós não precisamos parar de servir o nosso Deus no automático, como se fosse comer arroz com feijão, batata frita e bife? E pensar no nosso Deus mais como uma ocasião especial em todos os momentos, porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Porque assim, Deus não é um qualquer. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento qualquer. Muitas vezes, naquela adaptação que eu falei, nós incorremos no erro de nos adaptarmos às coisas que deveriam ser totalmente especiais na nossa vida. Por exemplo, no casamento. Casamento, os primeiros 6 meses é uma maravilha. A gente leva flores todos os dias, a gente lava a louça, a gente ajuda, a gente é uma bênção. Aí vai passando o tempo, a gente vai se adaptando muitas vezes ao casamento, e aquilo já não é mais algo especial.
Chegar em casa já não é mais algo especial. Ou então até mesmo um namoro. Passa um ano, passa 2 anos, a paixão acaba. O que acontece? Vira algo comum. E com Deus, nós não podemos permitir que vire algo comum em nossas vidas. Por quê? Porque Ele é especial. Ele é extraordinário. Ele é maravilhoso. E o salmista vai nos mostrando aqui todos os motivos do porquê ele adora a Deus com todo o seu coração, todos os motivos do porquê que ele está cantando um novo cântico ao Senhor, mostrando, renovando a sua aliança com Deus. No versículo 4, nós temos o primeiro motivo dele adorar a Deus com todo o seu coração. Ele diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Na antiguidade, e ainda hoje, as pessoas tinham muitos e muitos deuses. Elas adoravam muitos e muitos deuses. Em algumas religiões isso ainda é comum nos dias de hoje. Por exemplo, no hinduísmo eles têm um deus para cada coisa. Inclusive eles têm adoração pela vaca, adoração pelos ratos, adoração por tudo quanto é tipo de animal. Naquela época eles tinham adoração pelo Deus do trovão, o Deus dos mares, o Deus disso, o Deus daquilo. E o salmista ele vem dizendo exatamente isso: adorem o Senhor, louvem o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é digno de adoração. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é digno da nossa adoração. Ele é maravilhoso, Ele é exaltado. E é por isso que nós temos que vir aqui, nós vimos aqui todos os domingos para adorar ao nosso Deus, para lhe prestar cultos por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas muitas vezes nós permitimos que isso se torne algo completamente normal e comum, automático. Não se enganem, eu também passo por esses problemas. Muitas vezes eu não estou ligado e antenado da maneira que eu deveria estar na presença do nosso Deus. Muitas vezes eu não estou cantando, louvando ao nosso Deus com todo o meu coração como eu deveria louvar e adorar. Muitas vezes eu não estou abraçando o meu irmão, muitas vezes eu não estou amando o meu irmão da maneira que eu deveria amar. Não é engraçado como tudo se torna automático nas nossas vidas? E o Senhor nos chama constantemente para estarmos ligados, para estarmos antenados, para estarmos com todo o nosso coração ali dentro. Se fosse um jogo de futebol, por exemplo, será que nós estaríamos com o nosso coração ali dentro totalmente? É engraçado porque tem pessoas que vão no jogo de futebol e muitas vezes não estão nem preocupadas com o que está acontecendo lá dentro. A pessoa está muito mais preocupada com a pipoca, com o que está passando ali para ela poder comer ou para se divertir, e ela se esquece do objetivo que ela foi ali naquele momento. E isso muitas vezes também está acontecendo conosco. Mas isso não pode acontecer, por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de todo louvor. Será que em nossos louvores, será que em nossos cultos, será que em nossas orações nós estamos adorando ao nosso Deus da maneira que lhe é devida? Porque nós precisamos lembrar que Ele é o Senhor. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Se nós respiramos hoje, é porque Ele é o Senhor e nos deu a misericórdia de estarmos respirando hoje. Se nós nos alimentamos hoje, Ele é o Senhor, Ele é digno de louvor e adoração, e Ele que nos trouxe o alimento para as nossas vidas.
Ele enche os nossos celeiros, Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida do respirar da minha filha, Ele cuida do respirar da minha esposa, Ele cuida do meu respirar, Ele cuida das nossas vidas, e por isso Ele é digno de toda adoração. Gente, é o nosso Deus. O povo de Israel se esqueceu disso. Eles viram o mar se abrir, eles atravessaram o mar, passaram com seus pés secos, e quando o exército egípcio estava atrás deles, o mar se fechou, não permitindo que o mal chegasse até eles, e poucos dias depois eles estavam reclamando de Deus. Por quê? Algo automático. Eles se esqueceram do Deus deles. Porque para eles, Deus era um Deus, para muitos deles, Deus era um Deus distante, um Deus dos seus antepassados, e não um Deus deles. E Ele é o nosso Deus, Deus maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, que está conosco em todos os momentos. Deus já te abandonou? A mim Ele nunca abandonou, apesar de eu ter abandonado Ele inúmeras e inúmeras vezes, Ele nunca me abandonou. Por isso que, mesmo nas minhas falhas, nos meus erros, o Espírito Santo me chama, me dá um puxão de orelha, porque muitas vezes eu estou servindo no automático, eu estou adorando no automático, eu estou fazendo todas as coisas ao Senhor só porque tem que fazer, e o Espírito Santo vem puxar a minha orelha e fala assim: epa, você não tem que fazer, eu não preciso da sua adoração, eu continuo sendo Deus, você é que precisa me adorar, porque o seu próprio fôlego de vida fui eu que te dei, você não me deve nada, quer dizer, eu não te devo nada, você me deve tudo, você me deve até mesmo a sua própria vida, e isso nos faz o quê? Voltar ao nosso primeiro amor, buscar novamente a Deus com intensidade. O segundo motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus está no versículo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Ele diz o seguinte: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Nós devemos adorar ao nosso Deus, e no versículo 10 ele diz: dizei entre as nações, reina o Senhor, porque Ele é Rei. É engraçado que para homens nós somos tão sedentos de idolatria a homens, não é verdade? Pelé, rei do futebol. Ó, o Pelé tá chegando aí, gente, olha lá. Ó, o Pelé, ô, rei, tudo bem? Todo mundo, é lógico, né, que ninguém acreditou que o Pelé estava lá, né? Mas se eu conhecesse o Pelé mesmo, tivesse feito alguma coisa lá, todo mundo ia olhar para trás. Olha o rei, olha, tira uma foto comigo, Pelé, olha isso, aquilo outro, não sei o que, não sei lá. Elvis Presley, rei do rock. Beatles, rei do não sei o que. Seja lá o que for, Michael Jackson, rei do pop. O príncipe Charles, eu acho, o príncipe Harry, não sei, não devo adoração a ele, casou um tempo atrás. A multidão que se formou para ver aquele casamento, e o mundo inteiro parou para ver aquele casamento. As mídias, redes sociais, tudo estava falando a respeito daquele casamento, porque era um casamento do quê? De alguém que seria
rei no futuro. As pessoas têm essa tendência a idolatrar homens, essa busca incessante pelos homens, aquela adoração por aquilo que nós podemos ver. E muitas vezes, quando é sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós não temos a mesma adoração, o mesmo amor, a mesma paixão para prestar a nossa adoração, o nosso culto a Deus. É engraçado, mas a palavra diz Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Elvis Presley, quando ele estava com muita vontade, ele adorava a Jesus Cristo. Vocês podem ver, coloquem lá no YouTube, no Google, Elvis Presley adorando a Jesus, Elvis Presley cantando Maravilhosa Graça, Elvis Presley cantando, e Jesus, rei do rei do rock. O Pelé, por exemplo, também, se eu não me engano, ele é católico, mas ele adora a Deus, ele adora a Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, não há outro além dele. Ele está acima de todas as coisas, tudo está debaixo de seus pés. Por isso que nós devemos cantar um novo cântico ao Senhor todas as vezes. Ele é Rei, Ele é maravilhoso, Ele domina sobre todas as coisas. E aqui a palavra nos diz no versículo 7: tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor 3 vezes. O que nós estamos tributando ao nosso Rei? O que nós estamos pagando para o nosso Rei? Será que nós estamos dedicando ao nosso Rei o melhor dos nossos dias? Será que nós estamos tributando ao nosso Rei o melhor do nosso tempo? Será que nós estamos tributando ao nosso Rei o melhor do nosso coração? Será que nós estamos tributando ao nosso Rei o melhor dos nossos relacionamentos? A minha vida é completamente tributada a esse Rei? Será que eu entrego tudo para Ele? Senhor Jesus, esteja no meu relacionamento, no meu casamento, no meu namoro, na minha vida, nos meus estudos, no meu trabalho. Será que Jesus Cristo reina em nossas vidas? Será que Jesus Cristo reina nessa igreja? Amém? Amém. Será que Jesus Cristo reina no nosso relacionamento com os nossos irmãos da igreja? Ou será que o meu ego reina nas minhas relações? Será que eu estou dando um oi ou abraçando a pessoa que está do meu lado com integridade no coração porque Jesus Cristo reina? Ou estou abraçando aquela pessoa simplesmente porque tem que abraçar porque ele é o irmão que vai na minha igreja? Será que eu amo aquela pessoa porque Jesus Cristo reina no meu coração? Ou será que é porque eu estou servindo no automático? São coisas que nós devemos pensar em todos os momentos. Será que nós estamos com aquele fervor de adorar ao nosso Deus? Será que nós estamos com aquele amor de adorar ao nosso Deus? Paixão de adorar ao nosso Deus? A palavra nos diz que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E realmente, isso é o que nós estamos vendo dia após dia, dia após dia. Quantos dos seus amigos, familiares e pessoas que você conhecia que eram cristãos, que não estão mais com você nesse momento, ou que não estão mais na igreja nesse momento, adorando a Deus? Nós precisamos adorar esse Deus. O terceiro motivo que nós devemos adorar a Deus é porque no versículo, a sua santidade. Deus é santo, Deus é maravilhoso.
Os anjos declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós devemos lembrar sempre dessa santidade de Deus. Deus é incorruptível. Deus não tem pecado, Deus não tem mácula, Deus não tem nada de errado nele. Tudo em Deus é bom, agradável e perfeito. Se nós adoramos a homens que são falhos, por que não adorarmos a Deus que é santo? Não é verdade? Quantas e quantas pessoas estão adorando pessoas, outros homens, que são completamente corruptíveis e corruptos, e não adoram a Deus na mesma intensidade que adoram aos homens. Deus é maravilhoso. Deus é santo, é puro, não há nele erro algum. Hoje os irmãos provavelmente viram, passou na TV, o que aconteceu? O Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Uma multidão em volta do carro dos bombeiros, porque eles ganharam um título que vai perecer. Ano que vem, ninguém nem mais liga quem foi o campeão da Libertadores desse ano. Por quê? Porque isso passa, isso não é eterno. Mas mesmo assim, uma multidão estava preocupada em adorar e idolatrar homens falhos, corruptos, que vão perecer e vão voltar ao pó. E por que não essa intensidade para adorar a Deus? Muitas vezes a pessoa fala assim: domingo, eu não vou lá no culto não. Mas hoje, domingo de manhã, tinha uma galera lá, ó. Eita, Gabigol, tira uma foto aqui comigo. Eita, eu vou subir no carro. Se eu morrer não tem problema, se eu cair de costas, bater a cabeça, não tem problema nenhum. O importante é ver o meu ídolo, Gabigol, ou seja lá quem for. Para deixar bem claro, eu não sou um pastor e um crente chato que fala que não pode ver futebol. Mas, e a nossa adoração? Eu acho que já conversei com alguns irmãos aqui, que quando eu entrei na igreja, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, o Espírito Santo cobrava bem profundamente no meu coração: por que você não louva a mim? Por que você não me adora da mesma maneira que você adorava seu time de futebol? Gente, eu já cheguei a pegar chuva, eu já cheguei aí em estádio que teve briga, eu já quis brigar com o pessoal da outra torcida, tudo porque eu tinha uma paixão gritante pelo meu time de futebol. E aí, o que eu ganhei com isso? E aí, quando eu estava na igreja, eu olhava e falava assim: ei, por que eu não posso adorar ao meu Deus da mesma maneira, com o mesmo coração que eu adorava ao time de futebol? E ainda mais, porque a glória é devida ao nosso Deus que é santo. Deus é santo, maravilhoso. Ele não precisa de nenhum de nós aqui essa noite para continuar sendo santo. Ele não precisa de nenhum de nós aqui essa noite para continuar sendo soberano, poderoso, tudo. Mas mesmo assim, Ele escolheu estar conosco. Que maravilha, né? Seria mais ou menos igual o Gabigol sair lá do meio, lá de onde ele está, lá no pedestal dele, e vir conversar com um torcedor lá e falar assim: opa, tudo bem, hoje eu vou estar com você, tá? Hoje eu vou jantar com você, hoje eu vou ser seu amigo. Ah, mas por quê? Não, por nada, não tem interesse nenhum no que você pode me oferecer, mas mesmo assim eu escolhi estar com você. Só que isso não acontece da parte dos homens, mas com Deus aconteceu. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou e tomou a morte de cruz para estar conosco. E será que Ele não é digno de todo o nosso louvor, de nossa adoração, de nosso amor?
dá para tirar selfie com Jesus. Mas, o que nós podemos fazer para estar com Jesus? Senhor, eu quero estar contigo essa noite. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Senhor, esteja com a minha família. Senhor, venha jantar conosco. Você já fez isso? Você já aproveitou seu tempo com a sua família de jantar para fazer isso? A sua janta já não vai ser mais uma janta qualquer, vai ser uma janta com Jesus, o Rei dos Reis, santo, poderoso, maravilhoso. A nossa vida tem que ser completamente entregue ao nosso Deus. Eu já estou acabando, irmãos, o quarto motivo. Tem o quarto e o quinto e eu já vou encerrar. O quarto motivo de nós adorarmos ao nosso Deus é porque Ele nos trouxe a salvação e devemos proclamá-la dia após dia. No versículo 2, ele diz o seguinte: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. O salmista estava falando a respeito do que o Senhor estava fazendo com eles, mas essa é uma verdade que nós levamos para as nossas vidas. O Senhor nos salvou, amém? O Senhor nos salvou dos nossos pecados, nos salvou do nosso destino certo e direto para o reino das trevas, para o inferno, de uma separação total dele, porque todos nós pecamos e merecíamos o inferno, mas Deus nos escolheu e escolheu nos salvar. Que maravilha! Ele não deve nada para nenhum de nós, mas pela sua graça, pelo seu favor imerecido, Ele escolheu nos salvar. Irmãos, o inferno não é algo alegre, não é algo contente, não é algo cheio de festa, como todo mundo imagina, porque todo mundo, se for perguntar aí fora, o pessoal acha que o inferno é uma micareta de carnaval lá na Bahia, que todo mundo ficando lá atrás do trio elétrico, pulando, dançando. O inferno é um lugar de sofrimento, de dor eterno. E Deus escolheu dar o seu Filho para nos salvar. E por isso devemos proclamar essa salvação dia após dia. Será que nós estamos proclamando essa salvação da maneira que ela é? Engraçado que outro dia eu estava conversando com o pastor Leandro e ele disse o seguinte assim para mim. Ele falou: você já reparou como as pessoas dizem a mentira como se fosse verdade? E nós dizemos a verdade como se fosse uma mentira? Muitas vezes nós temos vergonha de falar a verdade. Muitas vezes nós temos medo de falar a verdade. Muitas vezes nós ficamos acanhados por falar a verdade. Muitas vezes nós estamos desmotivados, desanimados para falar a verdade. Mas ela tem que ser dita. Será que eu estou falando para aquela pessoa assim: ei, Jesus te ama, tá bom? Tá bom, tchau. Ou será que eu estou falando para ela: ei, Jesus te ama, Jesus veio para te salvar, acorda, meu irmão, vamos junto. Às vezes, pelo nosso próprio desânimo, pela maneira em que estamos apáticos, nós não estamos conseguindo fazer a diferença nesse mundo. Muitas vezes a pessoa fala: ih, esse daí é crente, esse daí é cristão, serve a Deus? Ah não, obrigado, hein? Ele está pior que eu, está mais desanimado que eu, está mais triste que eu. Ah, não quero não, estou de boa, eu estou feliz pelo menos, eu estou alegre, eu estou contente. Esse cara aí está mal, hein? Por que eu vou servir Jesus? Olha como que ele está. E o que Jesus nos disse? Tende bom ânimo, vocês já são salvos, nós já somos salvos.
sofrimento, luta, batalha, perseguição, seja lá o que for, nós já temos a vida eterna garantida. O que acontecer aqui nesse mundo não nos importa, porque nós já temos garantida a nossa salvação, e glória a Deus por isso. Ah, o carro está ruim? Tudo bem, não tem problema, lá no céu a gente não precisa ter carro. A casa está caindo? Não tem problema, lá a gente vai ter casa, mansão de ouro. O Senhor é que preparou tudo. Nós já temos a nossa salvação. A Bíblia nos diz que as tribulações que nós sofremos nesse mundo não se comparam à glória da eternidade. E o mundo tem sofrimento, gente. O mundo é um terror. Não há nada, se nós olharmos, que nos segure aqui. Você pode ter uma mansão nos Estados Unidos e de um dia para o outro cair do telhado, do sótão, seja lá o que for, bater a cabeça e morrer. Aqui tudo passa. Mas a nossa vida com Deus é eterna. Ele já nos deu essa salvação. E por último motivo, antes de nós encerrarmos, por que nós devemos adorar ao nosso Deus? Bom, porque o nosso Deus disse que viria, Ele veio. Ele disse que morreria, Ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, Ele ressuscitou. E Ele disse que voltaria, e Ele voltará. No versículo 13 nós vemos o seguinte: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Esse salmo, nessa parte, ele tem essa coisa escatológica, que é o fim dos tempos, o fim de todas as coisas. Ele já mostrava lá no Antigo Testamento que o Senhor voltaria, mesmo sem saber todas as coisas que ainda iriam acontecer. Davi já estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa mensagem da qual ele nem sabia, ele nunca tinha visto Jesus Cristo. Mas ele já estava fazendo salmos messiânicos que falavam a respeito de Jesus. E nesse salmo nós vemos exatamente isso, ele falando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. Ele não nos deixará desamparados, Ele voltará. O noivo está demorando? Está. E a própria palavra disse que Ele demoraria. E que muitos adormeceriam no meio dessa demora. Muitos desviariam da fé no meio dessa demora. Mas eu gostaria de chamar os irmãos a nossa atenção. Será que estamos sendo fiéis a Deus até que Ele volte? Quantos e quantos já não ficaram pelo caminho? Fidelidade. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante ou conforme a sua fidelidade. Será que estamos sendo fiéis ao Senhor? É algo que nos chama a atenção. Desperta a igreja do Senhor. O noivo está voltando para a sua noiva. O noivo está voltando para a sua noiva. O noivo não está voltando para aquela moça que está por aí fazendo um monte de coisas longe da fidelidade dele. Porque foi assim com aquelas com aquelas virgens que estavam esperando ao Senhor. Como será que está o nosso óleo? Será que está acabando? Será que já acabou? Será que nós ainda temos óleo para queimar até que o noivo volte? Esse é um chamado para todos nós em todos os momentos.
como pastor, como pregador da palavra de Deus, pregando para cristãos, esse é o meu dever, estar sempre alertando a igreja para os males que nós temos na sociedade. Eu acho que hoje lá no negócio do Flamengo deveria ter umas 40, 50 mil pessoas. Isso era o que acontecia no século XX, quando o pregador Billy Graham vinha no estádio do Maracanã para pregar a palavra de Deus. Enchiam os estádios. Hoje, será que enche um estádio para ouvir a palavra de Deus? Será que as pessoas estão desejosas de ouvir a palavra de Deus? Porque Deus é o nosso prazer, Deus é o nosso regozijo. Mais doce do que o mel, Senhor, é a tua palavra. Desejo pela palavra de Deus, desejo por servir a Deus. Por todos esses motivos que eu passei, por inúmeros outros motivos, desejo de adorar a Deus. Esse desejo não passa de pai para filho, não passa de irmão para irmã, não passa de pastor para discípulo, não passa de diácono para seja lá quem for. Isso é individual. E como está o nosso desejo de servir a Deus? Como está o nosso desejo de adorar ao Senhor? Será que está completamente entregue o nosso coração a Deus? Ou nós temos inúmeras reservas para adorar o Senhor? Amém?